E eu vou dizer bem-vinda à nossa amiga, nossa convidada, Rosane. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, Márcia? E você, como está? Eu estou muito bem também, feliz pelo o seu sim do convite que fizemos a você. Muita gratidão pelo seu convite, não, por você dizer sim ao nosso convite. Que bom ter você conosco. Obrigada. Também estou feliz. Ai, que bom. Ó, a Ronise entrando. Ah, olá, Ronise. Andréia, boa noite. Muita gratidão. Gratidão a todos vocês que estão entrando. Olha o pessoal do Pará entrando aqui também, que é a Lenice. Seja bem-vinda, Lenice. Rosane, vamos olhar para você a partir de agora. Você é a nossa convidada. Estou dizendo para as pessoas que estão entrando que podem fazer perguntas, que o nosso bate-papo é em conjunto. Rosane, eu te conheço, né? Conheço um pouquinho mais sobre, né, sua vida. Hoje eu vou falando que é lá de São Cristóvão, no Paraguai. Olha só, os estrangeiros estão chegando também. A Lúcia também, do Paraguai, está chegando. Lari, Ronise, para você também. Oi, olá, amigas. Adorável, faz tempo que eu não vejo mais a Ronise. Quem é Rosane? Quem é a Rosane? Rosane? Então, o meu nome é Rosane Dias de Castro. Eu nasci, vivi em Dois Vizinhos. Sou casada. O meu esposo se chama Valdecir, é daqui também. Tenho duas filhas. A Ana Caroline, que vai fazer 10 anos agora. Thalita Ana, que vai fazer um aninho agora sábado. Eu sou professora, atuo na rede municipal de ensino aqui em Dois Vizinhos e também sou terapeuta sistêmica agora, né? Sou consteladora. Fiz a formação contigo, né, Márcia? Já tinha feito uma outra formação também e atuo como consteladora agora. Esta sou eu, a Rosane. Ai, que linda! Então, gente, tem a Lana. E como que é o nome da segunda mesmo? Que ela tem dois nomes, né? Só um pouquinho que eu tô com um probleminha no som aqui. Tá Tá. bem baixinho. Aí, acho que agora ok. Vê se tá me ouvindo bem. Tá me ouvindo Um bem? pouco baixinho, Márcia. Tá, então deixa eu tirar um som aqui e eu vou falar mais alto, tá bom? Vou chegar mais Ok. pertinho de vocês aqui para vocês ouvirem bem. Tá bom, Rosane, que bom, né? Olha só como você é uma buscadora, eu sempre admiro isso em você também, porque tem uma parte em você que, né, fez uma formação, fez outra formação, não parou com os conhecimentos, sei que você busca, estuda, né, tá em função, então isso é bom. E quando a gente pode compreender que não é somente um conhecimento, né? Porque você disse que você é professora. Então, eu vejo isso no professor. O professor que também não se especializa, ele fica lá parado no mundo dele, né? Fica lá, não vai prosperar. Então, quando você pode juntar a sua profissão anterior, né? Que você tem outras profissões anteriores e juntar com o olhar sistêmico e continuar estudando, buscando, curando, então traz resultados maravilhosos, né, Rosane? E Verdade. esse resultado eu vejo quando você diz eu sou terapeuta, né, assumiu essa função também, porque quando a gente vai curando algo, também vai trazendo dentro de você esse olhar para o outro. E você está olhando para o outro agora, não é mesmo? Verdade. Eu penso assim, né, Márcia, que aquilo que a gente é, que aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente expande de consciência e que trabalha dentro de nós, isso nunca fica conosco. Isso sempre vai. E aonde a gente está, não há como separar. Ah, e aqui eu vou usar esse conhecimento, aqui eu não vou utilizar. Não, isso vem para a nossa vida, vem para a nossa alma, e não é possível um outro olhar.
quando a gente já olha a partir de tudo isso, né? Eu vejo muito isso na minha vida. Eu vejo que esse conhecimento que vem, ele está presente hoje. Onde a Rosane está, aquilo que a Rosane aprendeu também está, né? E eu vejo que as pessoas, eu acho bem legal você falar disso, da gente estar buscando, estar estudando. Eu vejo, Márcia, quanta gente hoje na escola também buscando isso, né? Eu fico encantada de perceber que as pessoas estão buscando muito as terapias. Nas escolas onde eu trabalho, é muito comum as pessoas virem, Rosane, como é a constelação? Rosane, me responde isso. Então, as pessoas estão indo muito para a terapia. Eu vejo que é um momento que nós estamos vivendo e que muitas pessoas estão fazendo leituras, estão fazendo perguntas, estão buscando formações. E isso é muito bom. É maravilhoso. A Ronise também é professora, né? Você é professora. Tem a Fabiola. Dois vizinhos eu vejo que tem bastante essa busca do professor. E eu acho fantástico isso também, Ronise, porque de alguma forma, quando você consegue olhar o seu aluno e ver que ele tem paz e tem um histórico dentro de casa, então eu vejo sempre uma sala de aula. Quantas histórias tem dentro de uma sala de aula? E que o professor precisa acolher todas elas. Então, o professor também precisa estar preparado, centrado, compreendido. Como você disse, você sai dos estudos um pouco, né? Porque você está estudando, mas leva para a vida isso. Então, você traz o conhecimento, você vivencia isso. Pelo que eu entendi, a Rosane também vivencia isso. Ela trouxe esse olhar sistêmico para por aonde ela passa, não é mesmo? Verdade. E eu percebo assim, Márcia, também, como fica mais leve a gente olhar para a criança como um todo e a partir dos seus pais, da sua história, do seu sistema, como fica mais leve, como a gente fica mais humana, né, de considerar tudo isso e como é possível a gente também se conhecer mais. Porque aquela criança que está na minha sala, aquela questão que ela traz, não é uma questão só dela. Ela é um espelho o tempo inteiro para mim, né? Então, se eu olho a partir de um olhar, é um problema, os pais deem conta, não tenho nada a ver com isso, vou ensinar conhecimento, essa é a minha função, fica bem difícil. Mas a partir do momento que eu olho para aquele ser e vejo que aqui nessa terra estamos todos para aprender. E se ele caiu ali na minha sala, ele também precisa mostrar algo sobre mim, né? Que ainda precisa ser olhado. E se eu tenho consciência que ele tem uma família, que ele tem pais, e que esses pais podem se tornar um apoio para mim, e eu também um apoio para essa família, tudo fica mais leve. E assim vamos cumprindo nossa função nesse planeta, né, Márcia? Cada um ser companheiro do outro, ajudar o outro no processo. Nós tivemos tanta ajuda dos nossos professores, né? Se eu vou fazer uma leitura da minha história, eu olho para a Rosane hoje e digo, Rosane, quantos professores olharam para você? Muitas vezes o olhar do professor é um dos olhares mais afetivos que a criança tem, né? Mais importantes fora de casa, além do olhar do pai e da mãe, muitas vezes é o olhar do professor que vê mais a criança. Então, já que nos coube essa tarefa, façamos com carinho, né? Eu penso assim. Eu também penso assim, que todas as funções, elas são válidas, mas pela criança que ela está ali no início de tudo, né? Porque ela não tem um conhecimento anterior, então ela vai com todo o amor, com toda a abertura para esse aprendizado.
para esse conhecimento. Então, ela olha para o professor, eu sempre vejo isso, ela olha para o professor como sendo tão grande quanto os pais, porque é toda uma confiança que ela coloca naquele professor para aprender, assim como ela aprendeu a falar, a caminhar com os pais, ali ela quer aprender sobre o mundo, né? Como que se escreve, como que é olhar, como que ela pode ser acolhida neste amor maior, nessa troca com os colegas de aula, né? Com os coleguinhas. Então, a escola, para ela, se torna, sim, uma segunda casa, uma casa que ela pode ter o acolhimento ou não ter o acolhimento. Vai depender, tudo depende que está ali diante dela. E quando nós podemos ter professores terapeutas, né? Ai, que coisa maravilhosa isso! Gente, é fantástico, porque é muito maior do que só você lá e aqui eu e passar conhecimento, não é mesmo? E isso É é verdade. fantástico. É A verdade. Ronise também está dizendo, também penso assim, estou sentindo essa diferença na sala de aula. Sim, porque ela também é uma buscadora, né, Ronise? Também sempre está estudando, lendo, buscando terapias. Então, quando você se cura, você consegue curar o outro também. Através da sua Verdade. profissão, através do seu olhar, do seu conhecimento e tudo mais, não é mesmo? Verdade. Então, quem era a Rosane antes das constelações? E quem é a Rosane Então, agora? na verdade, esse meu processo de busca já começou bem antes das constelações. Eu tive a sorte de fazer parte de uma congregação religiosa. Lá, quando eu tinha 18 anos, eu ingressei com as Irmãs da Imaculada Conceição. E essas irmãs, elas têm um carisma muito bonito, e foi isso que me levou para lá, claro, mas elas também têm uma preocupação muito grande, que as pessoas que entram para esta congregação, elas possam se desenvolver e se curar como pessoas também. Então, desde o momento que a gente entra nessa congregação, a gente também tem uma irmã que acompanha, tem terapeuta, todo esse processo de autoconhecimento, de busca pessoal, se visa que as pessoas que ficam nessa congregação fiquem por amor, sejam freiras, amor, e que possam conviver bem dentro dessa comunidade. Então, por isso se investe bastante na formação. E como eu tive a sorte de ir para essa congregação, então meu processo de busca já começou lá, aos 18 anos, nessa congregação, e sou muito grata a isso. E depois eu retornei, eu fiquei lá dos quase 18 até 22 anos. São as Irmãs da Imaculada Conceição, Irmãs Azuis de Castre. E aí, voltando dessa congregação, eu voltei para Dois Vizinhos, que é a minha terra, me formei em letras, e atuo, né, até hoje nas escolas municipais, sou professora. E conheci a constelação, Márcia, foi bem interessante, né? Eu não sei se você se lembra dessa história, mas logo após a morte da minha mãe morreu em outubro, em fevereiro do ano seguinte, a minha filha, a Lana, ela estava com 3 aninhos e começou a ter uns conflitos no CEMEI, no Centro de Educação Infantil. E eu fui constelar, né? Falei, vamos olhar para essa criança, o que está acontecendo? Vamos olhar para a mãe dessa criança também, o que está acontecendo? E eu me lembro muito, e é muito engraçado, porque na minha primeira constelação contigo, eu lembro que ao final da constelação você falou assim, ok, Rosane, é isso, terminamos, agora você já pode ir. E eu falei para você, não, eu não vou não. Aonde eu vou? Com tudo isso que aconteceu aqui hoje, com tudo que você me disse, com tudo que eu olho, e agora eu vou voltar para minha casa? E eu lembro que eu fiquei sentada na sua frente e comecei a chorar. Aí você me disse, não, Rosane, é assim mesmo, são muitas informações. E ali começava essa história com as constelações, né? E naquele ano eu fiz muitas constelações. E assim, foi interessante porque eu tenho
10 irmãos. E 8 irmãos meus foram constelar contigo naquele ano, e mais o meu pai, que já tem mais de 80 anos. Então, foi um movimento muito grande na nossa família. Muitos sobrinhos foram constelar, primos, e eu lembro que na escola também, naquele ano, eu lembro que muitas pessoas foram constelar pela minha influência. Então, ali começava uma história. E aí eu disse, não, mas é uma terapia muito linda. E eu lembro que eu encontrei contigo no final, passado ali uns 2 anos, e eu falei para você, olha, eu vou fazer um curso de constelação. Eu lembro que você ainda não estava dando curso de constelação. Você foi uma das minhas motivadoras, né? Porque aí a Rosane disse, você não vai dar o curso, então eu quero fazer o curso, eu vou procurar o curso. Né? Lembra? E eu tive a sorte também de ter uma outra professora, a professora Márcia Chiapete, que também é maravilhosa, né? Então eu fiz essa formação inicial com a Márcia, e depois vim, no ano seguinte você já fez a sua formação aqui, tive a sorte de fazer a formação contigo. Claro, né? Sempre depois de um curso, a gente continua lendo, continua estudando, e eu me perguntava, mas e agora? Eu vou constelar? Como que vai ser isso? Eu vou assumir isso na minha vida? E graças a Deus, eu fui para esse caminho. E hoje estou nesse caminho. E hoje eu vejo que é uma das minhas grandes paixões. Sou tão apaixonada por constelação quanto sou por educação. Vejo que quando se trata do ser humano, e que quando se trata de olhar para a alma das pessoas e de poder estar com elas nesses momentos tão sagrados, que são os momentos de cura que as constelações proporcionam, vejo que é uma oportunidade muito grande que o Criador nos dá de participar desses processos. Eu sou apaixonada pela constelação, Márcia, você sabe disso. Sou suspeita de falar também, né? Ai, que bom, Rosane, ouvir toda essa história. A gente nunca senta para conversar sobre essa história, né? Mas é uma história de caminhada, de busca, de jornada. Olha, gente, olha o que a Rosane falou. O pai dela foi constelar, né? Depois dos 80 anos. Quanta libertação para ele, quanta libertação para a família isso aconteceu. Porque o pai e a mãe são as forças maiores que tem. E quando tem essas forças maiores, então os filhos também se sentem no direito de ter coragem, de ir, de fazer. Então isso é sensacional, né, Rosane? Eu fiquei muito feliz de poder ter a honra de constelar seu pai. E isso foi muito grandioso, muito mesmo. Verdade. E como que assim, né, Márcia? Eu vejo assim que como que é um movimento tão grande quando várias pessoas do sistema vão, né? Sim. Nossa, esse é um movimento, eu vejo assim que quantas coisas foram trazidas à consciência, quantas coisas foram liberadas e quantas coisas ficaram mais leves, né? Então, foi um movimento assim muito grande, foi um movimento muito interessante ainda. E o meu pai, eu acho engraçado porque ele fala para as pessoas, se tem alguém que está com alguma dificuldade, ele fala, vai constelar. Eu fui, a Márcia me curou. Então, na verdade, ele tem isso. E é muito bonito quando a pessoa, ela se abre, né? Não importa a idade, mas ela se abre para isso. E eu tenho a sorte, né, de ter o meu pai aberto nesse sentido. E realmente ele fala para as pessoas, vai constelar. Eu fui, e deu certo. Então, ele fala muito isso mesmo, e meus irmãos também foram, e foi muito bom, realmente. Foi um movimento muito grande na nossa família, né? Uma família com muitos irmãos, uma família com muitas pessoas, com muitos relacionamentos, também tem muitos conflitos, né, Márcia? Nós somos humanos, tem muitas coisas para serem olhadas, né? Então, isso ajuda bastante. Hoje a gente tem a sorte de ter tantas terapias, né, Márcia? Que nos ajudam a nos olhar. Verdade, verdade.
Nem tudo é constelação, nem tudo é outra terapia, tudo é um conjunto, né? Um vai ajudando o outro. Um vai fortalecendo o outro. Eu vejo isso também, Rosane. E, Rosane, você está trabalhando com grupos? Como é que está o movimento em Dois Vizinhos? Você está com grupos? Está atendimento individual? Tá? Como é que está os seus atendimentos? Neste ano passado, eu não atendi com grupo, até porque eu tenho bebezinha, né? Vai fazer um ano e por conta da pandemia, então no ano passado eu achei que seria bom eu fazer só no individual. Estou atendendo no individual, sim. Desde que me formei lá na minha primeira formação, eu continuo atendendo no individual e pretendo voltar no grupo, assim que essa pandemia deu uma trégua, né? Que eu acho que agora ela já está indo embora. A gente retoma os grupos, sim. Eu atendo no individual. E eu vejo assim, Márcia, também, como que nas escolas também às vezes me pedem pequenos movimentos, dinâmicas, nesse sentido que eu digo que as escolas estão abertas para isso. Mesmo nos grupos de convivência em que eu estou presente, né? Como eu falei, até no grupo das irmãs, né? Ah, Rosane, faz um movimento hoje, Rosane. Então, como que isso hoje está se tendo uma abertura grande para isso, e que isso é muito positivo, né? Atuo nesse sentido, então. E também, quando você fala, né, dessa questão das irmãs e tudo mais, é perceber que não existe uma religião, existe um ser humano, né? Não existe uma crença, existe um ser humano. Então, olhar para outro ser humano e compreender que todo ser humano, ele vem de um pai, ele vem de uma mãe, talvez tem irmãos, talvez tem tios, mas tem avós, e que tem um olhar maior de alguma forma, com esse sentido de trazer a inclusão e perceber que todas as pessoas precisam de outras pessoas. Então, quando às vezes uma dinâmica sistêmica, um olhar muito breve, rápido, já traz a luz naquilo que a pessoa precisa olhar, já traz direcionamento. Isso aconteceu conosco, né, Rosane? Olhares após olhares, conviver, viver olhando para o sistêmico o tempo todo. É olhar com amplitude, compreender que estamos no aqui e agora o tempo todo, porém trouxemos histórias do passado e estamos olhando para esse futuro, mas tudo vai acontecendo no aqui e agora. E compreender que no aqui e agora, lateralmente, tem muitas pessoas que estão precisando de nós. Agora a gente está passando por um momento bem delicado, e eu vejo esse momento bem delicado de quantas pessoas estão precisando ser acolhidas, né? Com as suas dores, com muitas percas, com muitos medos. E eu vejo que essa junção de terapeutas faz toda a diferença, né? De poder fazer esse acalanto do que precisa. Não é mesmo, Rosane? Verdade. E eu vejo assim também, Márcia, que muitas coisas, muitas vezes em nossa vida acontece um movimento maior, mas muitas vezes a gente nem percebe, mas numa frase que a gente diz, num pequeno movimento, num olhar, a gente mexe com estruturas antigas, mexe com o lugar daquela pessoa, e ela passa a se ver a partir de um outro lugar. Muitas vezes algumas professoras dizem na escola, Rosane, você falou isso tal dia. Nem lembro que eu falei aquilo, né? E imagine na vida das crianças, imagine na vida dos nossos familiares e tal. Essa semana eu fiquei fazendo uma retrospectiva assim, do movimento das constelações na minha vida. E aí eu fiquei falando comigo mesma, Rosane, mas o que mudou? E aí eu achei interessante porque eu sou muito de escrever e guardar coisas também. E aí eu achei um caderninho meu que eu escrevi no ano passado ainda. E eu lembro, Márcia, que eu sou uma pessoa que busquei muito as terapias porque eu era uma pessoa que tinha muitos medos. Cada pessoa tem um mantra na sua vida, né? Às vezes a gente está conversando com alguém e essa pessoa, sem querer, ela fala, mas não é fácil, né? Não é fácil. É o mantra que ela carrega. Outra pessoa tá lá, assim, é possível.
E o meu mantra era: eu tenho medo. Eu tenho medo. Esse era o meu mantra. Eu lembro assim que às vezes eu pensava assim: não, mas nessa reunião de pais eu vou fazer isso. Aí eu pensava: eu tenho medo. Será que vai dar certo? Era como que um mantra, sabe? Aí chegava alguém e dizia: Rosane, vamos fazer isso. Eu dizia: eu tenho medo. Então, era um mantra que eu carregava desde muito pequena e que era uma coisa quase automática, assim, na minha vida. E que foi tão interessante, porque, veja só, eu fiz 2 formações em constelações e só no final, só na terceira formação que eu fiz, aquela avançada Vou contigo, avançar. que eu me dei conta desse mantra que eu carregava. E aí, a partir desse momento que eu olhei para esse mantra, eu disse: vou mudar esse mantra. O meu mantra agora vai ser: é possível. Que É lindo! possível. É E possível. esse Gente, passou quem a tem ser medo, usa esse o meu mantra. mantra aí, tá, gente? Olha, vamos usar esse mantra. É possível, tudo é possível. Desculpa, Márcia, não ouvi. Não, eu estava dando a dica para as pessoas que as pessoas têm que dizer, né? Usar esse seu mantra como dica de tudo é possível. O medo, ele existe, mas nós podemos ressignificar ele, gente. É importante essa ressignificação, muito importante, Ok, né? verdade. Ressignificar, ter a consciência e ressignificar na hora. Quem tem medo aí, gente, vai mudando agora, logo, logo, isso, para que modifique dentro de você, certo? Rosane, nós estamos chegando na linha final. Quero que você deixe assim um super recado para as pessoas. Quer dizer, você já deixou um super recado, né? Um mantra maravilhoso. Mas tem algo que você quer complementar para nós finalizarmos o nosso encontro lindo e gostoso? Olha, Márcia, o meu grande recado eu acho que não é segredo para ninguém. Eu acho que o meu recado é: olhe para a alma humana. E a primeira alma que você tem que olhar com carinho é a sua. Eu vejo que dentro de todos nós há muitos tesouros e que hoje nós temos muitos caminhos para descobrir esses tesouros. E as terapias são alguns desses caminhos. Temos outros, temos as igrejas, temos tantas formas, mas um dos caminhos para a gente encontrar a gente mesma, para a gente encontrar com os nossos tesouros, com as nossas potencialidades e também com tudo aquilo que precisa ser olhado no nosso sistema e curado e amado e honrado, eu acho que está aí à nossa frente. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de você me olhar hoje com carinho e de me chamar para essa live. E eu agradeço as pessoas que também vêm e que eu posso ajudá-las a olhar para a sua alma, ajudar a se curar. E também agradeço ao Criador, porque tantas pessoas olharam para mim com carinho ao longo da minha história. E quantas curas foram possíveis para mim e para todo o meu entorno, para todo o meu sistema. Então, meu recado é esse: olhe para a sua alma, olhe para a alma das pessoas com carinho, com ternura, porque nossa alma é habitada por muitos tesouros. Muito mesmo. Muita gratidão. Gratidão por seu encontro. Gratidão pelas suas palavras, Rosane. Olha, a Giovanni dizendo que foi uma live maravilhosa. Teve a Ronise que disse que foi sensacional. Lenice também elogiou. Muitos elogios aqui para você, Rosane, especialmente para você, com toda essa delicadeza, com esse olhar para a alma, como você faz, com essa inclusão, com esse amor, com essa disciplina e tudo mais. Muita, muita gratidão. Tá bom? Rosane, Gratidão a você, manda um muito abraço, obrigada. um beijo. Obrigada a você. Beijo para todo mundo. Por mim.